Obrigada, pastor. Uau, gente, que responsabilidade, hein? Agora ele triplicou a minha responsabilidade. A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria estar com vocês nesse dia difícil para mim. O dia começou tranquilo e pastor Márcio nos pegou de surpresa. Não foi algo que foi anunciado. E nem a Renata sabia que ele hoje ia entregar o seu pastorado de 50 anos. Então a gente está emotivo, mas muito, 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 muito agradecidos, porque ele está vivo e certamente podemos ainda contar com seu conselho, com a sua orientação e com a liberdade de ele dizer: não tem uma hora para você, não. Graças a Deus pela vida do pastor Márcio, eu honro, sou ovelha dele há 33 anos. E eu posso dizer que ele deixa na minha vida uma marca de humildade, de simplicidade. Pastor Márcio sempre foi um homem muito simples e de integridade, que eu espero honrar como ovelha dele, tudo aquilo que ele deixou semeado e bem alicerçado na minha vida, na minha casa. Ceia do Senhor, que alegria, né, gente, participarmos da mesa do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje que está em Atos capítulo 12. Você pode abrir a sua Bíblia? Atos capítulo 12. Eu vou usar a Almeida Revista e Atualizada. E nós vamos ler a partir do verso 1. Atos 12, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real ou se fazia por meio do anjo. Era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se
para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Vamos até aí. Esse episódio fala muitas coisas e ensina muitas coisas para a gente. Primeira coisa que é bom a gente lembrar é que esse episódio aconteceu com Pedro. Pedro, o mesmo que havia negado Jesus. Pedro, o mesmo homem impulsivo que havia cortado a orelha de Malco quando este veio junto com os soldados para prender Jesus. Pedro era um cara impulsivo, Pedro era um cara sanguíneo hemorrágico, né, como dizem. Ele agia primeiro, depois pensava. E Pedro, tantas vezes, tão audacioso, mas ao mesmo tempo tão vacilante. Pedro, em um momento, fala com Jesus: Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E daqui a pouco ele quer impedir Jesus de subir para Jerusalém para ser morto. E escuta do mesmo Jesus que disse: eu te digo, Pedro, que não foi carne e sangue que te revelou. Daqui a pouco Jesus está falando: arreda Satanás. Então Pedro era essa pessoa que fala: claro que o senhor não vai morrer, se for preciso eu vou morrer pelo senhor. Daqui a pouco está arrancando a espada, cortando a orelha do outro, e daqui a pouco foge e nega. Pedro é tão a gente. Nós somos tão parecidos com Pedro. Um dia a gente está morrendo por Jesus, outro dia a gente está negando a Jesus com as nossas atitudes e com as nossas escolhas. A gente gosta muito de criticar Pedro, porque a gente critica tudo aquilo que a gente se vê, né? O outro funciona muito como um espelho. O que te incomoda muito no outro, na verdade, pode estar revelando muito do seu próprio coração. E Pedro é esse homem, e começa o texto falando que por aquele tempo, que tempo? Aquele tempo Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha sido assunto ao céu. Seus discípulos já haviam sido empoderados pelo Espírito Santo para testemunhar de Jesus por toda a terra. Foi para isso que eles receberam poder, para serem testemunhas de Jesus. Não foi para ganhar notoriedade particular, não foi para se transformarem em famosos, não foi para afirmar que tudo que tinha acontecido era verdade e que eles eram para ser tratados de uma maneira diferente, com honras, não. Eles foram cheios do Espírito Santo, e aqueles 11 homens oscilantes, meio acovardados e trancados em casa, com medo de serem os próximos na fila da crucificação, se transformaram em homens ousados, dispostos a morrer pelo Evangelho. E eles se alegravam diante da possibilidade de fazê-lo. Eles se achavam dignos de serem perseguidos por amor a Cristo. E esse Pedro foi preso, e Tiago, irmão de João, morto. Você já pensou o que é isso? Uma coisa é você ser perseguido. A gente fala aqui no Brasil que a gente é perseguido. Gente, isso é uma tremenda cara de pau. Falta de vergonha na cara a gente falar que está sendo perseguido. A gente tem um incômodo aqui, outro ali, um vizinho chato, alguém te despreza pela sua fé, né? Não quer ouvir o seu evangelho, zomba de você, mas perseguição é outro nível. Perseguição é, você pode ser preso e morto por causa de entregar uma Bíblia, por exemplo. No Oriente Médio isso acontece com recorrência. Você pode ser morto por dar Bíblias de presente. Você pode ser preso se for pego em praça pública pregando o Evangelho. Isso é perseguição. E perseguição é o que está acontecendo nesse contexto aqui. Tiago foi morto. Quando a coisa acontece com alguém lá no Oriente Médio, você fala assim: ô Jesus, sustenta a tua igreja. Mas quando alguma coisa como essa acontece com seu amigo, seu companheiro de jornada, seu irmão, seu filho, aí a dor é outro nível, não é? Pega mais perto da gente. Então eu fico imaginando o coração de Pedro aqui, porque Tiago já havia sido morto e ele estava na fila para ser o próximo. Ele não estava apenas preso, mas o que o texto está dizendo para a gente é que Herodes achou legal, porque os judeus gostaram dele ter executado Tiago, então ele prendeu Pedro e falou assim: eu vou apresentar para o povo depois da festa. E o que ia acontecer? Certamente ele ia ser condenado à morte. E é interessante que a gente nota que, meu Deus, que medo é esse desse homem, né? Tanta guarda para prender um único homem. 4 guardas.
4 guardas de 4 homens, 4 escoltas de 4 homens. E ele ainda estava entre 2 soldados, acorrentado, e ainda preso. Eu falei, meu Deus, que medo, hein? Que aterrorizante que esse evangelista ousado se tornou. Aquele que enuncia o evangelho ousadamente, ele se torna realmente uma ameaça para os planos das trevas. Eu quero que você entenda que o Senhor tem te dado tudo que Ele tem te dado, não é apenas para te mimar, te proteger, marcar a sua identidade. O evangelho não é sobre você. O evangelho é sobre transbordar. O evangelho não é para reter. O evangelho é para servir, o evangelho é para ser anunciado, o evangelho é para saquear o inferno, o evangelho é para libertar os cativos, o evangelho é para trazer vida onde há morte, luz onde há escuridão. O evangelho não é para a gente se isolar no gueto gospel. O evangelho é para vazar pelas paredes da igreja, pelas janelas da igreja e ir transformando tudo ao redor. Então, onde você mora, o evangelho está plantado. Então, como é que está a sua vizinhança? Sua vizinhança está sendo cuidada, discipulada, orientada, amada, cuidada, provida? Porque é para isso que você foi plantado lá na sua vizinhança difícil, com aquele seu vizinho endemoniado. Pois é, onde tem a luz, é a treva que tem que bater em retirada. Muitas vezes a gente está com uma vizinhança difícil, você, eu quero ir embora, Deus, me tira daqui. Não, Deus não vai te tirar de lá não, lá é o seu campo missionário. Tem gente que está querendo ir para a África, mas não quer pregar para o vizinho. Fica firme aí, seja luz onde Deus te plantou, seja luz na sua casa, seja luz na sua família, seja luz no seu bairro, seja luz na sua rua. É sobre isso que é o evangelho de Jesus Cristo. Nós nos tornamos ameaçadores e inconvenientes quando o inferno percebe que onde você passa a luz brilha e pessoas são transformadas. E era isso que estava acontecendo aqui. Pedro se tornou um cara tão ameaçador porque não podia reter a represa que tinha rompido os rios de águas vivas que tinham sido abertos na vida de Pedro. Onde ele ia, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. O cara estava turbinado na autoridade de Cristo. E isso enfurece o inferno. Quando as coisas estão muito calmas para nós, é uma evidência de que a gente não está incomodando o inferno. Suspeite. Às vezes o que você pensa que é bênção de Deus na sua vida, essa tranquilidade é água parada e aprovação do inferno. E aí, quando Pedro está lá, tranquilo. Se eu tiver que viver, vou viver. Se eu tiver que morrer, vou morrer. Interessante que o texto diz para nós que a intenção de Herodes era entregar, depois da Páscoa, Pedro para ser morto. Estava guardado no cárcere. E o texto diz assim, que havia oração, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Gente, será que nós estamos nos mobilizando? Mais uma coisa que a gente tem que aprender com esse texto. Será que nós oramos só pelas causas próprias? Ou nós entendemos que existem servos de Deus que estão posicionados estrategicamente na cidade, na sociedade, liderando os trabalhos de grande porte e sob muito ataque? Será que você se mobiliza, tira um tempo do seu dia para se mobilizar em oração por esses homens e mulheres que estão na linha de frente de uma batalha que você não daria conta de lutar? Eu acho interessante que as pessoas gostam muito de mim e falam assim, Helena, você me pastoreia pela internet. Mentira, não te pastorei não. Quem te pastoreia são os pastores dessa casa, que tira carrapicho, que vai no velório, que faz casamento, que te escuta, que te puxa a orelha, que anda com você a segunda, a terceira e a quarta milha, depois que você é extremamente decepcionante, que lida com as questões da sua casa. É fácil a gente achar o pastor do outro bonito? Acha o seu, honra o seu, ora pelo seu. Adota os seus pastores, os pastores dessa casa, em oração e súplica. Seja grato pelos diáconos dessa casa que servem você. A gente tem uma tendência de valorizar sempre o que é de fora, o que é do outro. Mas Deus levantou um time de pastores nessa casa que cuida pessoalmente de vocês.
A igreja aqui nos ensina, Pedro estava preso, mas a igreja estava orando incessantemente. Sabe o que é incessantemente? Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Aí o Senhor inclina os ouvidos à oração da igreja e dá ordem ao seu anjo. E o anjo chega, toca ao lado de Pedro e fala: vamos embora, Pedro, levanta. Não ficou de mimimi com Pedro. Não ficou passando a mão no Pedro, falou: Pedro, está aí, né, Pedro? Você é um homem valente. Não. É tão interessante, eu vejo esse tocar do lado, tipo assim, ó. Bora. Anda logo, vamos vazar, Pedro. E Pedro estava assim, meio dormindo, meio sei lá, porque ele falou assim, eu não sabia se era sonho, se era verdade. Na hora que falou, vamos embora, as correntes já caíram. Não, quando Deus quer libertar alguém, gente, não tem cadeia, não tem 4 guardas de 4, não tem corrente, não tem prisão. Não há difícil ou impossível para Deus. A gente tem que entender isso de uma vez por todas. Às vezes a gente olha para a nossa circunstância, para aquela pessoa que a gente está orando há muito tempo e a gente não vê resultado. Deixa eu te falar, continua no seu posto, continua orando. E não duvidando de que não há cadeias que Deus não possa romper na hora que Ele quiser. Mas fique fiel e permaneça no seu posto de oração. Tem gente que ora 1 ano, ora 2 anos, ora 3 anos, e fala assim, Deus não quer não, deixa para lá. Na hora que Deus mandar, para de orar porque eu não quero, aí você para. Se Ele não te falou nada, continue orando. Continue orando. Continue orando. Há um tempo atrás eu conheci uma irmã que ela orou 30 anos pela conversão do marido. Eu falei, 30 anos, pastora, mas eu não desisti. Agora está aqui comigo, está mais na igreja do que eu. Agora eu tenho que ir falando, vamos embora bem, vamos embora bem, vamos embora. E ele não quer sair da igreja. Isso chegou a sua resposta, porque você permaneceu, perseverou. E não foram 30 anos perdidos. Não apenas porque teve um resultado, o marido dela se converteu, mas porque nesses 30 anos ela foi modificada. Deus nunca trabalha de um lado só. Ele trabalha de um lado e trabalha do outro. Ele trabalha na nossa paciência, na nossa resiliência. Ele trabalha na nossa humildade. Ele abate o nosso tupete que fica altinho. Ele afasta de nós o orgulho quando Ele está moendo a gente, aperfeiçoando a gente através da espera. Então fica firme aí. E aí Pedro vai seguindo o anjo sem saber direito o que está acontecendo, se ele está vivo, se ele está morto, se ele está tendo visão ou se é de fato. E aí, gente, é tão interessante. Primeiro as cadeias caem, ele passa pelo meio da primeira guarda, passa pelo meio da segunda sentinela e o portão abre automaticamente. Hoje isso pra gente é normal, gente, mas naquela época não era não. O portão abre automaticamente. Hoje você chega em casa e aciona o controle remoto. Lá naquela época não era isso que acontecia não. E o portão abre e quando Pedro percebe, ele já está na rua. Já está livre. Aí o anjo que já tinha cumprido a ordem se aparta dele. E o que ele vai fazer? Ele vai procurar a igreja. E é tão interessante que ele vai procurar a igreja que estava acontecendo na casa de Maria, mãe de João Marcos. Às vezes a gente pensa que a igreja são só essas estruturas. A igreja é a sua casa. A sua casa tem que ser uma igreja. É importante demais isso aqui. A comunhão do corpo, a mesa do Senhor. Isso é fundamental. Mas não é para a gente sair e a igreja ser só aqui não. É para a gente sair e continuar sendo a igreja. Então a igreja no seu bairro, a igreja na sua rua pode ser a sua casa. Um lugar de oração, um lugar de busca, um lugar de anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. E Pedro foi atrás dessa igreja. E é tão interessante que ele chega e bate na porta. E o povo estava, o que, gente? O povo estava reunido lá orando por quem? Por ele. Aí vem a serva, vem Rode, e vê Pedro. E ela fica tão alegre que Pedro está ali batendo na porta que ela vai e não abre a porta. Ela vai e não põe Pedro para dentro. Às vezes nós somos como Rode. Nós somos tão entusiasmados com aquilo que Deus está fazendo que a gente não faz a parte que a gente tem que fazer.
A gente fica só se alegrando. Uau, Deus está libertando, Deus está curando. Abre a porta, Deus está libertando. Olha isso, Deus tirou Pedro. Abre a porta, Rod, porque eu posso ser preso de novo. Completa a obra, faz a sua parte. Às vezes a parte da gente, é uma parte tão simples. Era só ela abrir a porta. Mas ela deixou que a empolgação e a alegria ela não cumpriu o que ela tinha que fazer imediatamente. Pedro continuou ali, na berlinda. Ele podia ter sido preso novamente enquanto ele batia. E Rod ficou tão alegre que foi lá contar para o povo. Às vezes a gente quer contar para o povo as bênçãos do Senhor, ao invés de continuar no nosso posto, ou fazer o que a gente tem que fazer. Ela vai, se volta para o povo e fala: Pedro está aí. O povo estava o quê, gente? O povo estava... E o que eles fizeram? Não, é mentira. A gente é a gente, não é a gente? Você está orando, mas quando a bênção chega, você duvida. Ah, será que é isso mesmo? Ah, será que é Deus mesmo que fez? Será que é? E Roger está falando: Pedro está aí na porta. Ô, mas está doida. A menina está doida, está com tanta vontade, coitada, que está doida. Alguém vem anunciar para você o que Deus está fazendo. É doido. Tá vendo? Não é bem assim, não. Já aconteceu isso com você? Deus faz um sinal, uma maravilha. Fulano foi curado do câncer. Mas agora vai ter que fazer exame 5 anos, né? Vamos ver se isso não vai voltar. Vamos ver se isso aí não é um placebo, né? Crê, celebra, age, acreditando que Deus é fiel. Você está pedindo, quando Deus manda, você fala: ah, será? Aí ele falou assim: é o anjo dele. Ou seja, mataram Pedro. É porque na cultura judaica, gente, quando fala assim, eles acreditavam, né, que o anjo da pessoa se apartava, o anjo da guarda que guardava cada pessoa, se apartava dele quando ele morria, porque não tinha mais necessidade o anjo da guarda, vamos dizer assim. Isso é uma cultura do judaísmo, né? E aí, você deve ter visto o anjo dele. Você deve ter visto um fantasma. Não é bem assim. Mas Pedro continuou batendo, e eles vieram e ficaram maravilhados. Eles ficaram maravilhados com aquilo que eles estavam vendo diante dos olhos deles. Eles disseram primeiro para Rod: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinais com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. Não ao Tiago, irmão de João, mas ao Tiago, irmão de Jesus, que era um dos líderes da igreja em Jerusalém. Ou seja, leva aquilo que Deus fez comigo, leva a notícia para aqueles que também estão sendo perseguidos. Leve esperança. O Senhor continua conosco. É o Senhor quem determina o nosso fim. É tão interessante que depois Pedro foi executado. O Novo Testamento, ele não diz isso. Ele diz apenas Jesus profetizando quando ele se encontra com Pedro ali na praia, onde ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Naquele episódio, Jesus fala para Pedro a maneira como ele iria de morrer. Fala: Pedro, vai ter um dia que você vai ser amarrado e levado para um lugar que você não quer ir. E o texto diz para a gente que Jesus estava dizendo a ele como ele haveria de morrer para glorificar o nome do Senhor. Há outro tipo de escrita, na tradição, diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo nos arredores de Roma, por volta do ano 67 depois de Cristo. Mas a Bíblia não afirma isso. Mas Jesus diz claramente que ele iria ser sacrificado, como Jesus também foi. Ele também glorificaria a Jesus através da sua morte. Então, peraí, Deus livrou Pedro numa hora e não livrou em outra? Deus tem um plano e a hora dele é perfeita. Se não chegou a sua hora, meu irmão, o inferno inteiro pode se levantar. 4 guardas de 4, correntes, cadeias, prisão, portão de ferro.
Nada vai tirar a sua vida e nada vai impedir o agir de Deus em você. Não há nada que o Senhor não diga, vai e faça com os seus anjos, que eles não façam. Agora, Pedro sabia que aquele momento ele estava sendo poupado para continuar anunciando a morte e ressurreição de Cristo. Toda vez que nós partimos o pão, comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A morte para a redenção de pecados, a sua ressurreição, para nos reconectar com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Jesus vem. E quando nós partimos o pão e bebemos do cálice, nós estamos fazendo isso em memória do Senhor, aguardando com expectativa a sua vinda. E enquanto aguardamos com expectativa a sua vinda, nós não vivemos mais para nós mesmos, vivemos exatamente como Pedro. Ele saiu dali, mandou recado para o pessoal. Daqui a pouco, quando você continua lendo o mesmo capítulo, você vai ver que Herodes manda executar os guardas, como se fosse a culpa dos guardas, e logo depois o próprio Deus executa juízo sobre Herodes, porque ele aceita ser chamado de Deus e morre comido de bicho. Tudo no mesmo capítulo. Começa com Herodes triunfando sobre os discípulos e termina com Herodes sendo comido de bicho. Deus executa os seus inimigos. Não é papel nosso executar os inimigos. É o papel de Deus. E hoje a gente está querendo fazer justiça. Hoje a gente está querendo ensinar para Deus como é que Ele vai mudar a nossa história no Brasil. Dar sugestão para Deus como é que Ele pode nos abençoar. Quem Ele pode pôr no poder. A gente quer ensinar Deus a ser Deus. E eu quero te dizer, meu irmão, confia. Não interessa se o pau está quebrando. Não interessa se a gente vai ser preso. Não interessa. O Senhor será glorificado. Se nós somos de fato igreja, o Senhor será glorificado. E nada vai fazer a gente declinar do nosso propósito. Pode bater, pode prender, pode tentar matar. Só vai me matar na hora que o meu propósito acabar. E enquanto o meu propósito não acabar, eu vou abrir essa minha boca grande para falar: o Senhor reina, Ele vai dar um fim à injustiça, à impiedade, e Ele vai nos dar novos céus e nova terra, porque ninguém conserta essa bagaça a não ser Jesus Cristo, o Rei. Eu sei que nós temos fome e sede de justiça. Eu sei que parece, a gente olha para as notícias, a gente lê os jornais e pensa: eu não acredito que eu estou vivendo isso. Eu não acredito que eu estou lendo isso. Eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Agora eu quero só te lembrar nesse contexto que Pedro estava. Gente, a igreja perseguida em Roma, o Império Romano punha fogo em crente para iluminar a rua. Lançava na arena para as feras comerem. O que a gente está vivendo aqui não é nada. E quanto mais batia na igreja, mais ela crescia, igual bolo. Batia, ela crescia, batia, ela avançava. Por quê? Porque eles tinham a convicção do Cristo ressurreto. E eles confiavam plenamente nas promessas do Senhor. O apóstolo Paulo sabia o que estava falando: nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus. Pode me matar, pode me prender, pode me açoitar, nada vai me separar do amor de Deus. Será que nós temos essa convicção? Será que a nossa viva esperança está em Cristo? Será que a gente está se desesperando por causa da alta do dólar? Será que Deus não está permitindo muitas coisas acontecerem para nos tirar do lugar da comodidade? Será que nós vamos ser dispersos pela terra, para anunciar o Evangelho de Jesus? É tão gostoso a gente ficar aqui nessa igreja avivada, com esse louvor lindo, né? Louvor lindo, ceia do Senhor, não tem nenhuma metralhadora na porta, mas essa não é a realidade de muitos países.
E se Deus precisar de sacudir o barco para nos jogar para fora do ninho, Ele vai fazer. Deus vai usar os meios que Ele quiser usar para que o Evangelho seja expandido. E você vai ser contado com aqueles que permanecem fiéis, ou vai ser contado com os incrédulos? Tem uma coisa boa da perseguição: limpa o muro. A história de ficar em cima do muro não rola mais. Ou você se apega ao Senhor e se apaixona e fica disposto a morrer por Ele, ou você vai seguir o seu caminho e viver pelo seu próprio interesse. Que a gente aprenda com Pedro. A Bíblia não descreve se ele estava desesperado. Em outro episódio, Paulo e Silas estão presos e eles estavam cantando. Será que a gente cantaria preso injustamente? Quando acontece uma injustiça com a gente já abre o bocão. Injustiça! Eu não aceito! Né? Eles estavam presos injustamente. E os dois cantando. E aí veio um terremoto. O Senhor continua fazendo terremotos. Mas se Ele não nos livrar da cadeia, se Ele não nos livrar, é porque Ele também tem um propósito para ser executado onde nós estamos. Que os nossos olhos estejam fitos no Senhor. Que a nossa esperança esteja totalmente nele. Que a gente aprenda com aqueles que estavam reunidos na casa de Maria, mãe de João Marcos, a não duvidarmos quando a resposta chegar. Que a gente também não seja como Rod, que ficou tão entusiasmada com uma aparente vitória, que custou abrir a porta para Pedro. Não deixe a sua empolgação te dissuadir, te distrair daquilo que você tem que continuar fazendo. Às vezes, aos tempos de bênçãos e de respostas positivas do Senhor, a gente se alegra tanto que a gente esquece da tristeza do outro, do problema do outro. Se você está passando por uma fase boa, se você recebeu respostas às suas orações, é para você continuar orando por aqueles que ainda não receberam. É para você continuar abrindo portas, já que você tem a chave na mão. A bênção que a gente recebe nunca é só para a gente. É para ser compartilhada. É para levar esperança, encorajamento e alívio na vida dos outros. Que a gente, como igreja, continue orando incessantemente. Incessantemente. Não é tempo de depormos armas. Ô, gente, a gente só vai ter refrigério quando Jesus estiver reinando. Enquanto Jesus não está no trono reinando sobre a terra, nos dando novos céus e nova terra, sempre vai ter um picareta, sempre vai ter um ladrão, sempre vai ter um safado, sempre vai ter um corrupto, sempre vai ter problema. Sempre vai ter problema. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. E o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Então a gente sempre tem que estar orando. Para começar por nós mesmos. Já começa orando por você mesmo. Você pensa que é muito forte? Não brinca não, faz como José, entendeu? Não fica não, sai correndo. Não fica confiando isso nunca vai acontecer comigo. Fica caladinho para Jesus te dar vitória. E se for preciso, pernas para quem te quer. Foge da tentação, foge da aparência do mal. Permaneçamos firmes, como Pedro permaneceu. Ele saiu da prisão, fechou a boca. Agora eu vou maneirar, né? Já que o Senhor me deu livramento, então agora eu vou maneirar. Não, o Senhor deu livramento para Pedro, para ele continuar anunciando a verdade. Deu livramento porque o tempo dele ainda não tinha chegado de glorificar a Deus através da sua morte. Então eu estou te dando mais vida, Pedro. E eu estou te dando mais vida para você continuar ensinando a verdade, anunciando a verdade, operando sinais e maravilhas em meu nome. E é por isso que a gente está vivo aqui hoje. Não é para a gente vir comer do corpo de Cristo, beber do seu sangue em memória dele, para voltar para a nossa vidinha confortável e egoísta. É para a gente andar por aí, pelas ruas do Guarujá, transbordando Jesus. Feche os seus olhos.
E aproveite esse tempo que nós estamos nos preparando para tomar a ceia, para não ser achado indigno. A palavra de Deus diz para nós examinarmos a nós mesmos antes de nos assentarmos à mesa do Senhor. Talvez você está vivendo a religião, Deus tem te dado tantas possibilidades, Deus tem te abençoado, te provido, te consolado, respondido às suas orações, e você, satisfeito com seu bem-estar, não tem compartilhado, não tem consolado, não tem encorajado aquele que está atravessando o dia da adversidade, o dia mau. Ou talvez você esteja incrédulo, vem beber da mesa do Senhor, mas secretamente no seu coração você questiona o amor de Deus. Senhor, por que nós estamos passando por isso? Senhor, por que o Senhor não escuta a minha oração? Senhor, por que o meu filho ainda não voltou para os caminhos do Senhor? Senhor, por que o meu marido, Senhor, não se converte, não vem para o Senhor? Eu tenho sido fiel. E a gente começa a apresentar diante do Senhor os nossos motivos, que no fundo só revelam um coração ressentido contra Deus e incrédulo de que Ele pode fazer uma coisa maravilhosa no tempo dEle. Isso também é pecado, gente. Então, enquanto a gente vai cantando esse nome, que é sobre todo nome, deixa o Espírito Santo sondar o seu coração. Deixa o Espírito Santo colocar a sonda em você aí. Será que você está vivendo ousadamente como Pedro, descansado que o Senhor está trabalhando? Pedro estava dormindo. Eu fico pensando se eu ia dormir numa cadeia, numa prisão, se eu ia conseguir dormir, prestes a ser executado. Ele dormia. O anjo teve que acordar ele. Minha vida do Senhor, Ele que sabe o que faz com ela. A igreja estava orando incessantemente. Será que nós somos como aquela igreja? Mesmo vacilante na sua fé, permaneceram orando. Será que seremos contados com o Rod? Às vezes a gente está se alegrando tanto com as nossas bênçãos que estamos nos esquecendo de fazer o que a gente tem que fazer, de cumprir a nossa missão. Será que a gente está distraído com a nossa vida boa? Será que Deus vai ter que permitir uma trombeta tocar na sua vida para você acordar? Que o Senhor nos ajude a cumprir o nosso propósito e vocação, a sermos igreja, a orarmos incessantemente, a abrirmos as portas, a sermos facilitadores para que a salvação chegue a tantos que precisam, e que nós sejamos fortalecidos na nossa fé, em nome de Jesus.